Patronia, que o estás en la cielo, pianomo es tu sanctificita, veno via regno pleno midio, via volo, kiel en la cielo, kiel ancal sur la tero. Iam panum tiu tagen donu al ni hodiaŭ, kaj pardono al ni niaj ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu, tiel estu. Hodiaŭ estas la 19 de junio 2023. Ĉi tiu estas nia deksesa leciono de la jaro 2023. Profitu bone la hodiaŭan lecionon. Boa noite, Dalva. Agora de forma mais natural. Seja bem-vinda. Você está sem som, sem áudio. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Diferente do que eu mandei para vocês, eu vou começar com o ditado. Primeiro nós vamos fazer o ditado. E eu vou ter que sair do share para poder ditar, senão se eu abrir, vocês vão ver o que eu estou ditando. Então, agora vocês não vão ver nada e eu vou ditar. Kiam mi estis infano. Kiam mi estis infano. Quando eu era criança. Isso. Dalva, ouviu bem? Dalva? Kiam mi estis infanoj. Infano. Infano. Ah, não tem o plural. Vírgula. Mi tre ŝatis grimpi. Como, professor? Grimpi. Não sei essa palavra. Sur la arbojn.
Kai, tie, tie, Die. tie. T de tatu. Tie. Ah, tie. Ah, sim. Tie. Mi sentis, Sentes. sentis, Entendi. sentis, Ah, sentis. Sentes. Yes. Mi kiel Kiel. reĝo, Reggio. Reggio. vírgula. Reggio. Muito bom. O professor já está traduzindo, já está até rindo. Vírgula. Kiu, povas, kiu, povas. Joalina está conseguindo entender bem? Mais ou menos. Kiu, povas, vidi, lá, tutan, T de tatu, tutan, mondon, Não entendi a última, professor. mondon, Ah, monto. puncto, Ponto. em, Tem. lá, Lá. corto, Uma cor. quintal, corto, Porto. quintal, de, Porto. corto, de, Esse o que é curto? Porto. Porto. É. quintal, Ah, sim, sim, corto, de, sim. beber um pouquinho d'água, Que é este? de, mia, domo, Domo. em la corto de mia domo, havis, Aves. multajn, arbojn, Árvore. vírgula. Era uma casa da nossa infância, né? É a minha Aquele casa. tempo. Cai, generale, cai, generale, tio, isso, tio, multe, agora vem uma palavrinha aí maior, né? Mas dá para entender. Multe, mal tranquiligues. Mal. Mal tranquiligues. Mal tranquiligues. É uma palavra só. Mal tranquiligues. Mian patrinon. Ponto. Levado, menino levado. Ponto, né? She, ela, né? She, times, a mãe, né? She, times, vírgula. She, times, vírgula.
que Que me falo, Ah, meu Deus. Falo. falo, eu lá árvore, que me falo, eu lá árvore. Falo. Cai, Cai. vundis, mim, mim, pro, Pro. lá, ebla, Lá. falo. Ebla. Ponto final. Uma ebla. Qual é a última? Ebla, falo. Falo. Não sei o que se fala. Ponto final. Agora vou Menino entrar. levado, mãe tranquila, né? Agora é só vocês corrigirem. Já Agora deixa eu ver o que eu acertei, não o que eu errei. Quando... Depois que vocês corrigirem, a gente vai colocar a tradução. O professor riu muito, né? Entendeu tudo, né? Claro. Claro. Então, vamos à frente. Agora, vamos botar a tradução. Acertaram muito, né? Tenho certeza. Tem palavras que eu acertei, mas eu nem sei a tradução delas. Mas agora nós vamos saber. Uhum. Então, a tradução é: Quem me estes infano, quando eu era criança, me trechates grimpe sur arbon. Eu gostava muito de subir nas árvores. Sim, sim. Cai. Subir, né? E... Sim, Jô. Subir. Pode falar, Jô. Subir. Grimpe. Subir. Subir. É isso que eu não sabia. Caiti, me sentes mim, que eu rejo. E ali, né, em cima das árvores, né, eu me sentia como um rei. E o povo as vide lá tudo mundo. Era o mundo que a gente podia ver, né? Que podia ver o mundo todo. Em la corto de mia domo, raves multa em árvore. No quintal da minha casa havia muitas árvores. Eu até fui procurar essa concordância do havia e haviam. Eu fiquei em dúvida depois. Tanto faz uma como outra, né? Não, é havia mesmo. O havia é impessoal. É impessoal. E cais generale tio multe mal tranquilligis miam patrino. E, geralmente, isso afligia muito minha mãe, né? Angustiava, afligia, né? Intranquilizava, né? São palavras, traduções para esta palavra. Chitimes, ela temia, né? Ela tinha medo, e me falo eu la árvore, e eu caísse das árvores. Cai vundis mim pro laebla falo, e me ferisse por causa da possível queda. Então, esse é o texto. Tá? Gostaria que depois vocês pegassem ele em casa, como se nós estivéssemos em sala, né? Aí, na casa de vocês, depois, avaliar e fazer perguntas sobre qualquer coisa que vocês tenham dúvida. Tá bom? Combinado? Tá legal. Tá certo. Se encontrar algum erro também, viu, professor? A gente corrige. Está perfeito. Então, eu vou passar agora para a aula de hoje. Tá? Rodio novamente de ler-nos
posseda em pronome. Vamos tentar hoje ver se a gente consegue. Eu montei um quadrinho para a gente tentar. A palavra dele, em Esperanto, significa lia, lia, quando faz parte do sujeito. Dele, em Esperanto, não é tão simples quanto em português. Dele, em português, sempre é dele. Agora, em Esperanto, lia, quando é sujeito. E cia, quando não é sujeito. Gravem isso. Isso aqui é importantíssimo para entender isso. Então, se eu falo uma frase e o dele está no sujeito, é sujeito ou faz parte do sujeito, o pronome que eu vou usar em Esperanto é lia. Quando não faz parte do sujeito, dele, ou não é o sujeito, ou não faz parte do sujeito, eu vou usar o pronome cia. O mesmo acontece com dela. Quando eu, em uma frase, tenho dela, que faz parte do sujeito, é chia. Quando não faz parte do sujeito, é cia. Então, esse quadrinho aí, se vocês olharem ele e interiorizarem ele, vocês não erram mais, porque ele dá a dica do que deve ser, né? Essa é a primeira regra. O cia não pode ser sujeito, não pode fazer parte do sujeito. Tem outra coisa. Dele é pronome pessoal de que pessoa? Terceira. Terceira pessoa. Não é só terceira pessoa. E eu não estou mexendo no plural, mas é terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Eu não quero mexer com pronome neutro, eu estou só mexendo em dele e dela para ver se vocês assimilam isso. Assimilando isso, aí vai ficar mais fácil mexer com o plural e com o pronome neutro. Tá bom? Uhum. Então, muito bom esse quadrinho, professor. Tá bom. Então, vamos ver se a gente consegue ir em frente. Então, mas tem uma coisa em português que muitas vezes, a gente não usa dele, a gente usa seu. Né? Eu digo assim, eu estava conversando com ele e o seu filho, o filho dele, me disse tal coisa. Eu não digo dele, o filho dele, eu digo seu filho dele. Uhum. Então, em Esperanto não tem isso. Seu e dele é a mesma coisa, é lia ou cia. Sua e dela é chia ou cia. Tá? Não muda. Isso aqui substitui isso. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Não é isso? O seu filho, o filho dela, o filho dele, ou sua filha, filha dele ou filha dela. Né? Seu, sua são também podem ser usados numa frase. Tá? Então, depois nós vamos ver um exemplo desse lá no final, se der tempo hoje. Aqui eu coloquei a palavra sujeito, a casa dele. Como é que é a casa dele? Opa, já foi. Como é que é a casa dele? Liadomo. Liadomo. Se não for sujeito ou se for sujeito? Se for sujeito. Se for sujeito. Se for sujeito. Então, a casa dele é bonita. Domo estas bela. Bom. Liadomo estas... Hã? Liadomo estas bela. Estas bela, isso aí. O cão dele, como é que fica? Liarundo. Liarundo. O filho dele? Liafilo. Liafilo. A mãe dele? Patrino. A gente tem que ter cuidado, porque senão a tendência é botar chia, porque está aqui a mãe, mas não é chia, é lia.
porque é dele, É é dele, Lia, é dele. é dele. Então, é Lia Patrino. A casa dela, Chia Domo. Tia Domo. Agora sim, Tia, porque é dela. O cão dela, Cão dela. Chia é o Tia, cão dela. Tia tia Rundo. Rundo. Isso. O filho dela, Chia Dela. Filho. Filo. Tia Filo. A mãe dela, Chia Patrino. Patrino. Tia Patrina. Agora sim, Tia. Então, a mãe dele é Lia Patrina, a mãe dela é Tia Patrina. Patrino. Tá? Vamos em frente para a gente tentar. Então, eu digo assim: Lia domo estas bela. A casa dele é bonita. Li arrundo estas feroza. O cão dele é feroz. Lia filo estas inteligenta. O filho dele é inteligente. Lia patrino estas iuna. A mãe. Isso vocês não têm, eu não mandei para Não vocês. tem. É a Pode filha copiar. dela. Pode. Lia Patrino não tem. Lia patrino êxtase una. A mãe a mãe dele é jovem. Não, Chia não, Lia. Lia Êxtase Patrino una. e o A mãe dele, sujeito, quem é a mãe? Mãe dele. Lia Patrino, esta Yuna. Olha só, nessas frases aqui, o sujeito é Lia domo, Lia rundo, Lia Filo. Lia filo e Lia patrino. Patrino. Tá? Então, o pronome faz parte do sujeito, é aquilo que está escrito lá atrás, naquele quadro. Se o sujeito faz parte do sujeito, se o pronome faz parte do sujeito, é Lia ou Chia. Lia se for dele e Chia se for dela. Tá? Não importa se é a mãe, se é o filho, se é a filha, se é o caso, se é a cadeira, se é não importa. É Lia ou Tia, dependendo se é dele ou dela. Tá? Então, deixa eu ver a outra. Tia domo estas bela. A casa dela é bonita. Tia rundo estas feroza. O cão dela é feroz. Tia filo estas inteligenta. O filho dela é inteligente. Tia patrino estas iuna. A mãe dela é jovem. Então, vamos em frente. Sim. Vamos ver casos em que o pronome faz parte do sujeito. Se ele faz parte do sujeito, eu vou usar lia ou chia. O pronome faz parte do sujeito. Então, o pronome usado será lia ou chia. Tudo bem? Compreendido? Sim. Certo. Então, vamos lá. Eu marquei numa cor mais chamativa o sujeito, que é o que importa para nós. O resto não tem importância. Essa parte aqui é que é o mais importante. A casa dele é bonita. Como é que fica isso em Esperanto? Lá Lia domo. domo estas bela. Lia domo, né? Lia domo. Lá domo, não. Lia Lia? domo, a casa dele. Lia domo, tá certo, Lia Dalva? domo. Uhum. Você falou, eu sei. Lia domo. Lia domo, olha lá. Lia domo estas bela. Tá? Bela. Dele, porque lia ou cia.
dele, né? Dele pode ser lia ou cia. Lia quando é sujeito ou faz parte do sujeito, que é o caso aqui. E dela, chia ou cia. Cia quando é sujeito ou faz parte Faz do parte sujeito. dele. Aqui é lia porque é masculino e faz parte do sujeito. Se fosse dela, seria chia, porque seria feminino e faria parte do sujeito. Vamos a outra frase. O cão dele é feroz. Como é que fica isso? Lia rundo estas Ferota. Arrundo estas feroz. Aquela mesma observação. Dele, lia ou cia, dela, chia ou cia. Sujeito novamente. A filha dela é inteligente. Como é que fica? Filina, é filina. Filino. Filino. Veja bem, deixa eu acrescentar uma coisa para você. A palavra a letra a palavra que termina com a letra A sempre é adjetivo. Adjetivo, eu sei, professor. Foi engano. Não, eu sei. Não, tudo bem, tudo bem. Chia filino estas inteligenta. Sim. Mesmo recadinho aqui, deles, lia. Eu repeti esse recado para que vocês vissem muito isso, que a gente vendo, a gente acaba gravando. Então, eu fiz questão de repetir esse recado para que fique gravado para vocês. Tá bom? Vamos à outra. O pronome faz parte do sujeito ainda. O vestido dela é vermelho. Chia robo estas rugia. Chia robo estas rugia. Trebone. Chia robo estas rugia. Mesmo recado. Agora vamos a outro quadro. Vejam que eu marquei o sujeito com essa cor mais chamativa, um amarelo aqui, para poder dar ênfase de que essa parte aqui é mais importante. Sim. Pronome faz parte do sujeito, a mesma coisa. Lia ao... Sim. Então, a casa da mãe dele é bonita. Como é que eu coloco, como é que eu escrevo isso? Ladomo lia. Lia patrino estas bela. Você pode repetir, por favor, Jô? Ladomo de lia patrino estas bela. Eu não coloquei o D, eu coloquei Ladomo lia patrino estas bela. Acho que tem o D, né? Pois é. Domo lia pede aqui um pronome, né? O da, né? Ladomo de lia patrino estas bela. Trebone. Vamos à outra. O cão do pai dele é feroz. Como é que fica, Dal? Larundo delia patro estas ferocia. Ferocia. Isso, trebone. Larundo delia patro estas ferocia. Trebone. O Jô, como é que fica? O gato da filha dela é alegre. Lacato de chia filino estas gaia. Trebone. Lacato de chia filino estas gaia. Trebone. Aqui podia ser também joia, né? Tanto faz, tá? Joia, também né? vou ter gaia. Nem pode. Dalva, o vestido da mãe dela é vermelho. Como é que fica isso? Lá vestido, coloquei vestido agora mesmo. La robo de chia patrino estas rugia. Isso, trebone. La robo de chia patrino estas rugia. Trebone. Vamos ao próximo. Agora, pronome não faz parte do sujeito. Então, nós vamos usar o quê? Vamos usar
cia. O pronome não faz parte do sujeito. Vejam que o sujeito continua marcado como a parte mais importante, mas o pronome vai estar do lado de cá, do lado do complemento. Então, ele comprou uma casa para a mãe dele. Como é que fica isso, Jô? Li achetes domo por sia patrino. Isso, li achetes domum por sia patrino. Patrino. Bom. Achetes domum por sia patrino. A mãe dele, sia patrino. Né? Dalva, ela viu o pai dela na igreja. Como é que fica isso em esperanto? Si vidis sian patro em la preĝejo. Isso. Tá Si certo? vidis sian patron em la preĝejo. Trebone, La trebone. preĝejo. Si vidis sian patron em la preĝejo. Eu mandei errado para vocês? Mandei tudo? Ou só mandei o português? Não mandou o Só o português. Só o português. É porque vocês estão acertando tudo? Puxa vida. Eu acho que eu errei. Mandei. Isso aí. Muito bom, muito bom. Parabéns. Parabéns. Mas a semana passada vocês não estavam acertando isso. Estão afiadas, né? Eu só errei as frases que eu fui inventar. Jô, vamos lá. Então saiu o erro. Jô, o pai deu um gato para a sua filha dele. Olha aí a sua. Olha o seu sua que eu falei. E eu botei o dele entre parênteses para que fique claro que é dele o pai. La patro donis caton por sia filino. La patro, muito bom. Donis caton al sia filino. O por também é aceito, mas é mais indicado o al, tá? La patro donis. É aceito, não tem problema. Ninguém vai dizer que está errado. La patro donis caton al sia filino. Veja a diferença daqui do... comprou uma casa para a mãe. Comprou uma casa para a mãe, por sia patrina. Deu um gato para a sua filha, al sia. Quer dizer, tem muito a ver com o verbo, né? Eu botei o N no filino. Por que eu botei esse N? Está errado porque está depois da preposição. Não professor, pode. tem razão. Tá. Que aqui, o objeto direto é que leva o N, né? Sim, o objeto direto aqui nessa primeira frase é domo. Na segunda é patron. Na terceira é caton. E o por sia patrino é complemento, é um objeto indireto, né? Em la preĝejo, a mesma coisa. Al sia filino, a mesma coisa. Dalva, agora, a avó comprou um vestido para a sua neta dela. Lavino achetes. Esqueço o vestido. Agora mesmo eu falei do vestido. Esqueci o vestido. Ah, você lembrar aquele negócio que mexe com os braços assim automaticamente, anda? Robo, assim, robo. Robo. Lavino achetes robo por lia... Robon. Não entendi. Robon. Tem um N no fim. Robon. Sim, tem o N. Robon por lia nepino. Não é a avó? Hã? Não é a avó dela? Lia é dele. É ela? Vamos lá, vamos devagar. Sim, comprou um vestido seja dela ou seja dele. Perdão, Não, mas veja só. Seja dela ou seja dele. Qual é o pronome que nós vamos usar nesse caso aqui?
Quem Cia, comprou o cia. vestido? É o pronome cia. É o pronome cia, porque está Cia. fora do sujeito. Sim. Eu errei porque eu pensei que era neto, mas eu usei a mesma Não, regra. mas você usou lia. Sim, porque eu estava julgando que era neto, né? Mesmo que Mas mesmo fosse. que fosse neto, seria cia. Ah, sim, Seria sim. cia nepo, né? Cianipo, é. Vamos lá. Lan avino Não é acete sujeito. probam por cia nepino. Se fosse neto, mudaria só que ao invés de nepino, seria nepo. Porque o dela continua aqui. O dela é que diz se é. Perdão. É cia porque está fora do sujeito. Tá? Ela Sim, não está no sujeito, então é cia. E se estivesse no sujeito, o que determina é se é dela ou dele. Seria lia ou chia. Tá? tia. Sim, eu Mas errei mesmo. aqui todos eles são cia. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Todas as quatro com cia. Com Tá? cia. Mas Roubou. isso é questão de exercício. Tá? Eu vou Cuidado. passar uns 200 exercícios assim Não, para não, eu vocês. até já gravei quando é. Eu já gravei quando é chia e cia, mas foi um lapso. Eu sei, eu estou brincando, Dalva. Vamos lá, próximo. Agora é esperantivo. A casa da minha mãe é verde. Ela tem um bonito jardim. Ela, a casa. Não é a minha mãe. Ela, a casa. O jardim tem muitas flores. Gosto muito de rosas. Eu prefiro as rosas amarelas. Amarelas. Minha mãe tem um gato. O nome dele é Frajola. Ele gosta de dormir no sofá. Ele é muito astuto. Jô, como é que você botou a casa da minha mãe é verde? La domo de mia patrino estas verda. Nome de minha patrina estas verdes. Tudo Tudo bem. bem, ótimo, excelente. Jô, Dalva, ele tem um bonito, ela tem um bonito jardim. Professor, eu lembrei daquela regrinha, não sei se eu estou certa, que o ela aqui seria o dia. Não, é ela, Sim, de. de Ravas Muito Belo bem, Jardenon. muito bem, isso aí, tudo bem. A terceira, Jô, o jardim tem muitas flores. La giardeno havas multajn florojn. Tudo Trebona, bem. trebona. Craque. Dalva, gosto muito de rosas. É, professor. Gosto muito de rosas. Michatas tri. Não, gosto muito, gosto muito. Trecha. Ah, três Três chatas. chatos. É, eu boto michatas tri. Eu inverti, professor. É tre. De três chatas de Rosoin. Não, é aquilo que eu já disse. O verbo Não tem chato D. não tem um D, porque o verbo chato significa gostar Gostar de. dele. Tá, Então, não tá precisa certo. colocar D. Então, chato, o verbo chato em Esperanto é transitivo direto. Ele pede objeto direto. Então, mi três chatas rosões. Tá bom? Rosoin. Sim. Jô, eu prefiro as rosas amarelas. Realmente eu prefiro. Mi preferas la flavan rosojn. Claro. Trebone. Dalva, minha mãe tem um gato. Mia Patrino Ravas Caton. Trebone. Jô, o nome dele é Frajola. Ele gosta de dormir no sofá. Não. Gianomo. Gianomo, Trebone, Gianomo. Essas frajola. Isso. O que mais? Até continua. Gi chatas dorme sofon. Põe lá sofon. Não, em lá quer dizer dentro do sofá.
Tem gato que pode não, até dormir dentro do sofá, mas acho que não é o caso então dele. é sofo, né? Dorme, sofo. Não, tem que botar a preposição. Em lá, Só sofo. em lá sofá é dentro do sofá. Tem que botar não. uma Dorme, lá, sofo. Sur. Não, Sur, estranho. sur. Sobre. Tá certo. Ai, meu Deus, esqueci do sur. É, Sur, Lá, lá, sofo. lá sofo. Sur, lá sofo. Sofo. É que eu não queria botar em lá, sur lá. Aí eu botei sofo direto. Mas Não pode, pode porque não, né? não dá. sofo. Tem Tem a que ver preposição. onde é, né? O local. Dalva, ele é muito astuto. Esse astuto é uma palavra que eu nunca falei com você, né? Eu Pega procurei e não achei o personagem. astuto, professor. Vamos lá. Tem. É Mas Russas, né? Rusa. Rusa? Então, como é que Russa. fica? Sabendo a palavra agora, o gato é. Gato é. Dia. Dia Não, é estas, ele. É diestas. diestas, tri, ruso. Tre. Tre, Trerusa. Trerusa. trerose. Trerusa. Rosa. Vou mostrar agora. Adjetivo. La domo de mia patrino estas verda. La unua frazo. Ĝi havas belan ĝardenon. La ĝardeno havas multajn florojn. Mi tre ŝatas rozojn. Mi preferas la flavajn rozojn. Mia patrino havas katon. Ĝia nomo estas Frajola. Li ŝatas dormi sur la sofo. Ĝi estas... É li ou di? Perdão. Apesar de que nós podemos... Não foi esse o caso, foi erro mesmo. Mas nós podemos chamar os animais de estimação, você pode ver na literatura, que você vai encontrar animais domésticos, né? Usando o pronome li ao xi. Vou contar uma história. Nesta história, teremos 4 personagens. Os personagens são Júlia, Antônia, Maria e o filho de uma delas. Não precisamos saber o nome dele. O filho de uma delas. Vocês vão ter que descobrir de quem é o filho. Júlia está ao telefone contando para Antônia o que ela viu pela manhã. Entenderam o enredo da história? São 4 pessoas, Júlia, Antônia, Maria e o filho de uma delas. Júlia está ao telefone contando para Antônia o que ela viu pela manhã. Deve ser uma história policial. Não é não. Então, vamos à história. Júlia fala para Antônia pelo telefone. Olha só, Júlia é a narradora. Fala para Antônia pelo telefone. De manhã, Maria viu Joana com seu filho. Então, a Júlia naturalmente conversou com a Joana e a Joana disse... aliás, a Júlia conversou com a Maria e a Maria disse para a Júlia: eu vi Joana com seu filho. Não é a Antônia, não, que ela conversou? Não. Júlia está falando no telefone com a Antônia. Antônia, pois é. E diz para Antônia, de manhã, Maria viu Joana com seu filho. Em português, você entende o que dessa frase? Que o filho é de Antônia. Não, que o filho é de Antônia, eu entendi. Mas pode ser da Maria também? Antônio não pode ser Maria. Da Joana também? Pode ser filho da Antônia, pode ser filho da Maria e pode ser filho da Joana. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Seu filho, né? O filho dela, né?
Então, vamos ver isso aí, como é que foi. Esperanto não vai ficar dúvida. Não, então tem que colocar a frase em Esperanto, para a gente saber de quem é o filho. Ah, calma, vamos lá. É isso que vocês vão fazer. Essa é a tarefa de vocês. O filho de Antônia. 2, caso 2, o filho de Joana. 3, o filho de Maria. Então, nós temos 3 situações possíveis. A única que não pode ser a mãe é a Júlia, que ela está contando. Tá contando. Matene, Maria, Vides, Joana, com pontinho, pontinho, filo. Tá? Maria. Matene, Maria, Vides, Joana, com pontinho, pontinho, filo. Matene, Maria, Vides, Joana, com pontinho, pontinho, filo. Os pronomes que nós vamos usar estão aqui, ó. Via, possíveis, né? Chia, Lia, Alcia. Filha de Antônio. Então, o filho é de Antônio. Qual é o pronome que eu vou usar aqui? Vamos ver que primeiro, olha só, vamos analisar o seguinte. Vamos ler a frase. A frase é uma só, né? Mantene, Maria, Vides. Isso é que é o importante. Na segunda frase, Matene, Maria, Vides. Na terceira, Matene, Maria, Vides. Qual é o sujeito dessas frases? Maria. 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 É. Maria, Maria e Maria. O sujeito é um só, nas 3 frases. Tá? Para que seja filho da Maria, qual é o pronome que eu tenho que usar? É Chia. Chia, filho. Chia. Não, professor? Vamos ver. Então, vamos lá. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Peraí. Mas vamos ver. Matene, Maria, Vide, Joana, com Cia, filho. Com pontinho, pontinho, filho. E o filho é da Antônia. Qual é o pronome que eu vou usar aqui? Lia. Lia, filho. Lia? Lia é homem, não tem nenhum homem na história, só filho do próprio filho. Cia. Não, então é Cia. Cia. Por que é Cia? É da Joana, é filho da Joana. Maria, não é filho da Maria, não. É filho da Antônia, aliás. Eu estou falando com vocês. O Dalva, a Joalina viu Joana com o seu filho, o seu Dalva. Seu Dalva. Eu estou falando com você. Dalva, a Joalina viu Joana com o seu filho. Qual é o pronome que eu vou usar aí? Seu de você. Seu de você. Olha só, eu estou dando a dica. Seu de você. Não é terceira pessoa. Então é segunda pessoa. Não, é segunda pessoa. Olha só. Lia. Olha só. Via. É via? Não, Lia é terceira pessoa, Chia é terceira pessoa e Cia é terceira pessoa. É o via, então. O único pronome aqui que é da segunda pessoa é o via. É o via. Maria, Vides, Joana, com via filo. Antônia, a Maria viu a Joana com o filho seu, Antônia. Tá? O filho é da Antônia. Na primeira, o filho é da Antônia. Tá? Filho da Antônia. Então, se a Júlia está falando com a Antônia, tá? Entendeu? O filho é de Antônia. Filho de Antônia. Então, é via, é seu. Os seus olhos, via e oculo. O seu nariz, via naso. O seu filho, via filo. O seu cachorro, via rundo. Tá? O filho, a Joana, vejam bem, a Joana não é sujeito. Tá? A Joana não é sujeito. E o filho é dela.
Qual é o pronome que eu vou usar? Quando é do sujeito, é um. Quando não é do sujeito, é outro. Sim. Maria, Joana, bom. Maria. Aí seria Cia. Cia, Filo. Chia. É Chia, porque é o filho, o sujeito é Maria, né? O sujeito é Maria, ele não está falando da Maria. Uhum. O nome Cia se refere sempre ao sujeito. Uhum. Ele não pode ser sujeito, mas ele tem que se referir ao sujeito. Aqui eu estou me referindo a Joana, ó, que não é sujeito. É o filho dela, da Joana. Então, pode ser Matene, Chia. pela manhã, Maria viu Joana com o filho dela, da própria Joana. Com Lia, filho, então. Não, Lia é dele. Filho, né? Mas não é do filho aí, professor? Hã? Não é do filho da Joana? Mas a Joana não é aí, mulher? Joana não é mulher? Então é Sim. Chia. Então é Chia. Aqui, eu já Chia, coloquei. Tá, desde o início. Eu Lia concordei no início. Lia é o pronome que eu coloquei aqui só para que vocês tenham consciência que esse pronome não vai poder ser usado, porque ele é do masculino. Aqui nós só falamos de mulher. Nós não Sim, falamos de homem. O único homem sim. que tem na história é o filho. Mas ele não... Ele é a propriedade, ele não é quem possui. Né? E a terceira, o filho é de Maria. Qual é o pronome agora? Só tem um, né? Quem é o É o filho? não é Cia. Cia. É porque agora sim, olha aqui, tá vendo? O Cia faz referência ao sujeito, é Maria. O filho é de Maria. Eu queria que vocês copiassem isso, ou fotografassem, porque Maria. isso aqui, tá? Maria, E o Lia não é para ser usado, tá aqui, ó. O Lia não é para ser usado. Então, a aula de hoje era essa, né? Nós chegamos ao nosso final, né? E vamos terminar a nossa aula. Muito obrigado.